Em todas as eleições, ouvimos as famosas promessas de campanha. São promessas de obra nas ruas, construção de creche, mais vaga nas escolas. São coisas importantes para uma cidade, mas que nem sempre se tornam realidade. Muitas vezes, o não cumprimento tem a ver com a esfera de atuação do político. Em outras palavras, tem gente prometendo coisa que não pode cumprir por causa da lei. É o que está rolando na campanha. Na internet, no rádio e na televisão, os candidatos a prefeito e vereador mostram suas propostas e fazem promessas. Para começar o Tá Rolando na campanha de hoje, eu faço duas perguntas. Você espera, por exemplo, que o vereador faça obras na cidade ou que o prefeito atue na segurança pública? Áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança devem receber a atenção de todos os cidadãos. Mas quem ocupa um cargo público, no executivo ou legislativo, tem responsabilidade de se preocupar e tomar providências. Mas cada um tem uma esfera de atuação. O vereador, por exemplo, tem que fiscalizar o poder executivo e não ficar prometendo obras. Isso é função do prefeito. Sobre a segurança, é claro que o prefeito pode interferir por meio da Guarda Municipal, mas não compete a ele manter ou organizar as polícias civil e militar. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, essa é uma tarefa dos estados. O que mais ouvimos em campanhas eleitorais são promessas e não propostas viáveis que possam ser colocadas em práticas. É importante que todos os eleitores vejam além das palavras e imagens das campanhas da televisão. Cada um deles tem um trabalho específico e do eleitor é de se preocupar e se informar. E quem nos acompanha no programa de hoje é o cientista político Pedro Medeiros. Pedro, então essa questão, acho que até da promessa do vereador, de repente, vou tapar o buraco aí na rua, ela vem um pouco desse negócio da representação, né? Eu sou o Joãozinho do bairro, então eu vou arrumar essa rua se você votar em mim. Mas realmente essa é uma promessa que ele vai conseguir cumprir depois de eleito? Acho que é uma questão já que a gente abordou no bloco anterior, mas que continua a discussão, né? Não, sem dúvida alguma. Enfim, prometer é a coisa mais fácil do mundo. Isso vale para a relação de namorados, isso vale para a relação entre o eleitor e os candidatos. Então, prometer é muito fácil. O que a gente precisa ter em mente são as competências específicas de cada um dos poderes, né? Então, não compete ao poder legislativo municipal, os vereadores, esse tipo de atividade, né? O que ele pode fazer é elaborar um projeto de lei que terá de ser, então, sancionado pelo prefeito e implementado pelo Poder Executivo. Mas, enfim, não é o vereador que irá lá efetivamente tapar esse buraco, né? O que ele pode fazer é, enfim, construir uma legislação nesse sentido que será implementada por um outro poder. A relação vereador-prefeito, no sistema que a gente pode acessar, que é fácil não, porque é bem complicado de decifrá-lo, mas no sistema da Câmara Municipal a gente pode ver as proposições de lei que foram feitas. E muitas delas têm a ver com, por exemplo, nome de rua ou esse tipo de coisa. Como é que funciona a relação do prefeito com isso? Ele interfere? Ele que indefere ou defere essas decisões? Exatamente. Toda a produção legislativa da Câmara dos Vereadores passa pela sanção, enfim, do prefeito, né? O prefeito tem direito a veto total ou parcial sobre essa produção legislativa. E o próprio prefeito também pode ter iniciativa legislativa, pode enviar projetos de lei para a Câmara dos Vereadores. Você diria que qual que é a relação mais comum? Os vereadores levarem a lei, a ideia da lei até o prefeito ou o prefeito levar isso à Câmara de Vereadores? Principalmente na nossa situação aqui na cidade de Curitiba. Em geral, o poder legislativo no Brasil, em qualquer nível, pode ser no nível municipal, estadual e mesmo federal, ele historicamente vem se tornando, quem sabe seja uma palavra forte demais, mas irrelevante do ponto de vista das políticas públicas. Quando a gente analisa a produção legislativa da Câmara dos Vereadores, de fato é assombrosa a irrelevância da maioria dessas votações. Nome de praça, nome de rua, homenagem, porque o grosso... Cidadão honorário, voto emérito, essas coisas. Exatamente. Enfim, são coisas secundárias, para dizer o mínimo, dentro da administração pública. É como se o grosso da legislação, a parte mais relevante dela, que realmente interfere na nossa vida, fosse cada vez mais matéria exclusiva dos poderes executivos. Isso por uma tradição histórica no Brasil, que foi ratificada pela Constituição de 88, que deu muitos poderes de criação de leis ao Poder Executivo. O caso mais emblemático disso, no nível federal, são as medidas provisórias do presidente da República. E é por isso que talvez a figura do prefeito tenha uma força muito maior, né? A visibilidade talvez seja maior. As pessoas, quando a gente pergunta na rua o que faz o vereador, ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Mas o que faz o prefeito, ele manda nas pessoas. E essa é uma frase que a gente escuta com muita frequência, que não é bem isso, ele não manda nas pessoas, né? E quando, assim, a Câmara de Vereadores acaba sendo a nossa representação mais direta do que o
próprio prefeito. Mas que as pessoas não enxergam, né? Exatamente. Então, um enfraquecimento dos poderes legislativos em qualquer um dos níveis e, portanto, um enfraquecimento da representatividade da população dentro do Estado, né? Quem nos representa de maneira mais imediata, mais efetiva, quem deve, de alguma forma, espelhar todo o pluralismo da sociedade é o Poder Legislativo, né? A Câmara dos Vereadores, é a Assembleia Estadual, é a Câmara Federal. Que reflexos isso tem sobre a democracia? A ideia de que cada vez mais nós elegemos o setor menos relevante do Estado, ou seja, aquele que é capaz de interferir menos na nossa vida, e o setor que de fato interfere na nossa vida passa completamente ao largo do controle democrático. Então nós não elegemos o corpo de ministros, nós não elegemos, por exemplo, os secretários de Estado, nós não elegemos os burocratas do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Aqueles que realmente interferem na nossa vida. Então, a parte mais relevante do Estado, digamos assim, passa ao largo do controle democrático. É uma questão, isso é bom ou isso é ruim? Isso depende, enfim, da concepção vigente. Se a gente prefere mais democracia, mais controle democrático ou um princípio mais tecnocrático. Ou seja, uma administração pública baseada mais em saber técnico do que numa legitimidade popular. Mas nós poderíamos dizer assim que está previsto na própria legislação que a alçada do prefeito compete também a escolha dos secretários e tanto do... Sim. Isso é absolutamente legal, é uma tarefa, uma prerrogativa do cargo de prefeito, assim como do cargo de governador e de presidente da República. Ele monta o seu corpo de, enfim, ministerial, de secretariado. O relacionamento dos poderes executivos, esquecendo o apadrinhamento e relacionamento político, né, que é uma coisa que é muito marcada, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro. A relação do prefeito e do governador, por exemplo, a função deles são dois cargos do executivo. Mas como é que os dois podem trabalhar juntos para fazer com que o município, por exemplo, só o município, não o Estado como um todo, ele melhore, que ele se desenvolva? Isso depende menos de... Enfim, é uma das funções do prefeito esse relacionamento entre os níveis de administração. Então, compete ao prefeito conseguir convênios, conseguir benefícios para o município, seja com o governador do estado, com o executivo estadual, seja com o governo federal. Mas a gente sabe que, enfim, esses relacionamentos estão todos submetidos a questões político-partidárias. Qual é o partido do governador, qual é o partido do prefeito, qual é o partido que, enfim, a coligação que domina o governo federal. Então, esse relacionamento, que se reverte em verbas, que se reverte em acordos, está submetido às questões político-partidárias, muito mais do que a uma administração pública que se oriente exclusivamente pela ideia de um bem comum. Em vez de pensar no que as pessoas precisam, pensa mais no que os partidos precisam. Exatamente. Não que essas duas coisas precisem estar necessariamente em contradição. Seria uma ingenuidade exigir dos partidos uma despreocupação total com cargos e verbas. Enfim, o partido só existe porque ele quer poder. Sim. Agora, a gente quer que o partido, além de querer poder, utiliza esse poder para alguma coisa, para execução legislar que ele utilize esse poder, esses cargos, para a execução de uma visão de mundo, para a execução de um projeto de organização social. Pedro, outra questão que a gente abordou foi que a Câmara Municipal dos Vereadores é a que deveria manter maior relacionamento com os cidadãos. Deveria ser, porque é ela que representa, na verdade, né, os cidadãos. Não é uma única pessoa votada por todo mundo, é um grupo de pessoas. Mas será que, quem sabe, não seria necessário que o prefeito tivesse a possibilidade de conversar, não necessariamente conversar, seguindo literalmente conversar, mas que as pessoas tivessem a oportunidade, a abertura mesmo, abertura, né? Exato, de interferir, de passar as notificações, ou as vontades, as necessidades dos bairros para o próprio prefeito, já que existir uma proximidade maior com esse poder executivo, então. Sim, exatamente. Ou seja pelo prefeito, seja pela via de todos aqueles que assessoram a figura do prefeito, como os secretários da prefeitura, enfim, os assessores da prefeitura. O local para se fazer isso é em conselhos gestores, em associações de bairro, e essa aproximação, enfim, vem sendo tentado. O que a gente precisa é incrementar isso, né? Esse contato mais direto do prefeito, dos seus assessores com a população. Só que isso num ambiente de fato democrático, não num ambiente em que a fala da população é tolhida, você não tem liberdade de perguntar o que você bem entenda, enfim, que há toda uma série de mecanismos de censura que, na verdade, acabam
neutralizando o efeito esperado dessa convivência mais direta. Pedro, na conversa que a repórter Ana Krieger teve, que a gente exibiu no primeiro bloco, ela conversou com o professor de Sociologia, o Eduardo Emerick, sobre as questões ligadas à responsabilidade. Ele falou uma coisa que é bastante interessante, que é bom a gente dar uma olhadinha. O que falta, basicamente, para o nosso país como um todo, na parte da política, é ter um cidadão mais politizado. Isso depende de uma boa escola, de uma boa instrução. Ter uma educação de base, eu acredito que é, de fato, uma política afirmativa para conquistarmos, aí sim, bons eleitores do futuro. Gente que possa pensar e refletir cuidadosamente. Isso leva tempo, isso é uma cultura, é um hábito que as escolas, né, têm que pensar, a sociedade tem como um todo como refletir e ver se é do interesse ou não. Como o professor colocou ali na entrevista, Pedro, é uma questão bastante, acho que, discutida aqui no país e que a gente sempre volta, né, a falar sobre isso, que é a questão do cidadão e da politização. É uma questão bem delicada aqui, porque a gente vê que, por exemplo, a gente votou num vereador, dessa vez ele foi eleito, foi até a Câmara, não cumpriu o seu papel, e do mesmo jeito, na próxima eleição, ele é reeleito e fica 10 anos, de repente, na Câmara de Vereadores, muito mais, e não cumpre a função com a qual ele deveria, né, cumprir, com a qual ele prometeu, fez, a promessa dele. Exatamente, fez a promessa. O que acontece aqui no país? O que falta? Isso é com certeza uma questão histórica, né? Sem dúvida, mas é preciso fazer uma ressalva. Do ponto de vista da ciência política, ou de qualquer analista da política, não existe voto certo ou voto errado. Não cabe ao analista julgar se as pessoas votaram certo ou errado. O que a gente pode julgar são as motivações para o voto. Existem votos mais ideológicos, existem votos mais utilitários, digamos assim. O voto por um benefício, ao menos pela espera por um benefício mais imediato. Agora, de fato, a gente precisa de uma maior atenção em relação ao voto, de uma maior pesquisa em relação ao passado, à trajetória dos candidatos, é evidente. Essa pesquisa, evidentemente, não pode ser feita a partir de uma ação individual, ela tem que ser feita a partir, enfim, de mecanismos como sites de transparência a respeito das contas públicas, a respeito da atuação dos legisladores, ou seja, que abram essa consulta para o público. Então não se trata tanto de uma iniciativa individual, mas sim de uma iniciativa coletiva, da chamada sociedade civil organizada. Quanto mais participativo, melhor. Então. Quanto mais transparente, melhor. Democracia, dizem alguns, é um regime político em que tudo é colocado à luz, sob o sol, ou seja, na praça pública. Essa ideia de democracia como publicidade, como publicização de tudo. E debate. Também incentivar na própria organização escolar formas de participação para os alunos, ou seja, que a gente comece a aprender o fazer democrático, o processo democrático, já na escola, em vez de receber todas as ordens de cima para baixo, poder participar com uma hierarquia rígida, ou seja, incentivar modelos de gestão participativa dentro da escola mesmo, não apenas no ensino superior, com centros acadêmicos. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigado. E depois dessa conversa, a gente espera ter ajudado você a pensar melhor na escolha do seu candidato. No próximo programa, vamos conversar sobre quem vai estar trabalhando para fazer o domingo de eleições funcionar sem problemas. E já que está chegando a hora, vamos também lembrar dos pontos principais que a gente discutiu aqui no Telão Eleições, além de passar dicas para não fazer feio no dia 7 de outubro. Participe das nossas conversas, mande um e-mail para o tela1@upp.com.br. Venha conversar com a gente.